Hoje a gente está trazendo uma receita de pão baguete para fazer no forno de casa que vai te surpreender pelo resultado. Como sempre, um tutorial bem didático para que qualquer um possa fazer, mesmo que não tenha experiência na panificação. Oi, eu sou a Tainá e sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Bora pro vídeo! Esses são os ingredientes do nosso pão e essa receita rende 2 baguetes de 210 gramas. A gente começa adicionando sal na farinha. Vamos misturar bem e reservar. Em outro recipiente, colocamos a água e acrescentamos o fermento. Mexa até que ele esteja bem dissolvido. Eu gosto de usar as mãos, mas se preferir, você pode utilizar uma colher. Agora vamos acrescentar os ingredientes secos que estavam reservados e misturar bem com uma colher. Faço assim para não grudar nas mãos nesse primeiro momento. Depois eu uso essa espátula, que é conhecida como pão duro sem cabo ou espátula meia-lua. Ela é bem útil para raspar a farinha da lateral da tigela e até para misturar a massa. Se você não tiver, pode fazer isso com as mãos mesmo. Nesse primeiro momento, a massa fica meio grudenta, o que é normal. Com o tempo, ela vai absorver melhor a água e ganhar estrutura. Agora nós vamos cobrir e deixar descansando por 30 minutos. Vamos fazer a primeira sova. Eu umedeço as mãos com água para a massa não grudar e começo a puxar a lateral da massa para o centro. Giro a tigela e repito novamente. Vamos fazer isso cerca de 8 a 10 vezes. No final, cubra e deixe descansar por 30 minutos. A segunda sova é exatamente como a primeira. Com a mão umedecida, puxo a parte lateral e pressiono no meio de 8 a 10 vezes. Esse tipo de sova é super fácil, mas desenvolve muito bem o glúten. Por isso é ótima para quem está começando na panificação. Quando acabar, é só cobrir e deixar descansar por mais 30 minutos. Na terceira sova já podemos ver que a massa cresceu um pouquinho. E agora vamos utilizar outro tipo de sova também conhecida como dobra. Primeiro vamos molhar as mãos, segurar a massa pelo meio, levantar e dobrar em 3 partes, como você está vendo no vídeo. Giro a tigela e repito mais uma vez. No final vamos cobrir e deixar descansando por 30 minutos. Antes da quarta sova, vamos avaliar o ponto de véu. É só molhar as mãos e puxar uma parte da massa. Ela deve estar elástica e não rasgar. Isso quer dizer que o glúten está bem desenvolvido. Vamos fazer a última dobra e deixar descansar por 1 hora.
Após o descanso, chegou a hora de fazer a pré-modelagem. Vamos polvilhar farinha e usar uma espátula para ajudar a desgrudar a massa da tigela. Dividiremos em duas partes. Cada uma vai pesar cerca de 210 gramas. Com as mãos um pouco enfarinhadas, achate levemente a massa até formar um retângulo. Agora puxamos pela lateral até 2/3 da massa e em seguida dobramos a outra parte por cima. Feito isso, enrolamos a massa como se fosse um rocambole, formando um cilindro. No final, ele precisa descansar com a emenda virada para baixo. Se você não entendeu, fica tranquilo que eu vou fazer mais uma vez. Depois de pré-modelar, cobrimos com um pano e elas vão descansar por 15 minutos para a massa relaxar e fazermos a modelagem final. Chegou a hora de fazer a modelagem da baguete. Essa é uma parte importante, já que aqui nós vamos modelar o pão, dando a tensão necessária na massa para manter a sua forma. Vamos pegar uma porção da massa e achatar levemente, formando um retângulo. Depois dobramos de forma que a emenda passe um pouco da metade. Vamos girar a massa e puxar o outro lado, até passar um pouco da metade da massa novamente. Para finalizar a modelagem, precisamos unir as duas laterais como você está vendo aí. Com o auxílio dos dedos, eu empurro o centro da massa e vou fechando com a palma da mão. Agora rolamos a massa até obter uma baguete com cerca de 35 centímetros, ou o tamanho que preferir. Aqui eu estou usando um couchê de padeiro, mas você pode utilizar um pano de prato para essa fermentação final. Polvilhe farinha no pano e coloque a baguete com a emenda virada para cima.
puxe o pano e coloque a outra baguete ao lado. É importante o pano estar um pouco mais alto entre elas para elas não grudarem. Cubra e deixe descansar por cerca de 45 minutos a 1 hora, mas isso vai depender da sua temperatura ambiente, então você precisa ficar de olho. Após 1 hora, a massa quase dobrou de tamanho e chegou a hora de assar. Eu vou usar esse papel encerado porque vai me ajudar a transferir para a pedra refratária pré-aquecida. Mas se você não tiver a pedra, pode colocar direto em uma assadeira. Como eu não tenho a pá para a baguete, eu adaptei um pedaço de papelão, que eu higienizei e cortei do tamanho que precisava. Nós apoiamos a pá na lateral da baguete e com o auxílio do pano vamos girar a massa. E agora a emenda do pão deve ficar para baixo na hora de assar. Faço cortes em diagonal com uma lâmina, e caso você não tenha, pode usar uma faca serrilhada de pão que também funciona. Sempre comece o próximo corte na direção onde o anterior terminou, e faça isso até o final da baguete. A quantidade de cortes vai depender do tamanho do seu pão. Eu estou usando uma pedra refratária pré-aquecida a 250 graus. Isso proporciona um cozimento melhor, mas se você não tiver, pode assar numa assadeira normal. Na hora de assar a baguete, reduza o forno para 230 graus. Acrescente cerca de 50 ml de água numa forma já aquecida no fundo do forno e pulverize água. Esse vapor vai ajudar a gerar uma crosta mais crocante no seu pão. Asse por cerca de 20 minutos ou até ficar dourada. Depois de retirar o pão do forno, deixe resfriar por pelo menos 30 minutos numa grade. Nesse tempo ele vai terminar de cozinhar e a grade ajuda a não deixar umedecer o fundo do seu pão.